Lula confessa que não consegue governar sem a ajuda do STF. Veremos isso e muito mais no nosso Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Lula confessou com todas as letras que sem o STF ele não governa o país. Sim, ele falou abertamente diante das câmeras que depende da Suprema Corte para manter seu governo em pé. Essa declaração escancara algo que muita gente já desconfiava. O executivo hoje não funciona sem a proteção e o apoio direto do judiciário, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Esse é um ditado popular que normalmente serve para reforçar a importância da separação de funções e do respeito aos próprios limites. Mas no Brasil, esse galho virou uma confusão só. O STF legisla, o Executivo se omite e o Congresso acorda tarde demais. Pois é, o Congresso Nacional está começando a perceber, embora tardiamente, que os superpoderes que eles mesmos concederam ao STF nos últimos anos estão se virando contra eles. Eles criaram um monstro institucional, alimentaram esse monstro com silêncio e covardia e agora estão sendo devorados por ele. Durante essa mesma entrevista à TV Bahia, Lula deixou escapar um detalhe importante. Ele revelou que teria feito um acordo com o Congresso e que o deputado Hugo Mota teria concordado com o aumento do IOF 2 dias antes de o Congresso derrubar a proposta. Ou seja, segundo Lula, estava tudo acertado. Mas, de repente, a base parlamentar resolveu dar para trás e derrubar a medida. Uma suposta traição, na visão do presidente. Só que os congressistas rebateram. Disseram que Lula está mentindo, que nunca houve esse acordo, que ele está inventando para se esquivar da responsabilidade de mais uma decisão impopular. E você, no meio dessa briga, deixe nos comentários quem você acha que está dizendo a verdade, Lula ou o Congresso? Pessoal, rapidinho, esse trabalho é mantido com o seu patrocínio. O canal Vista Pátria foi duramente atingido com a prisão do jornalista e meu marido Alan Frutuoso. Alan está até hoje usando uma tornozeleira eletrônica. Agora, a PF pede o seu indiciamento por ser considerado antidemocrático. E é muito caro manter uma defesa jurídica no STF. Então, todo o apoio que vocês nos dão é fundamental. Nos apoie patrocinando o nosso canal através do Pix ou QR Code que está aparecendo aí na tela. Seu patrocínio não só vai ajudar o canal, mas principalmente ajudar na defesa jurídica do Alan Frutuoso. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Mas as declarações de Lula não aconteceram em qualquer lugar. Foram dadas na Bahia, um dos redutos eleitorais mais simbólicos do PT. E foi logo depois dessa entrevista que o inesperado aconteceu. Os próprios petistas foram vaiados dentro da casa deles, no quintal eleitoral onde por décadas reinavam absolutos. Sim, petistas sendo vaiados por populares no meio do povo. É sinal de que até os eleitores mais antigos estão começando a demonstrar frustração. Deem uma olhada. É que vai baixar o preço do ovo e do café, presidente! Presidente! Lula! Por que não? Presidente!
O que esse episódio revela é algo profundo. O PT não consegue mais passar ileso nem mesmo onde sempre teve controle total. O apoio popular, que já foi massivo, hoje é muito mais frágil e seletivo. E isso ajuda a explicar por que Lula só participa de eventos controlados, onde tudo é ensaiado, onde não há espaço para surpresas, onde as vaias não podem estragar o espetáculo. Eventos com público filtrado, imprensa limitada, perguntas combinadas e aplausos coreografados. É nesse contexto que a dependência de Lula em relação ao STF ganha um novo peso. Não é só política institucional, é sobrevivência. Lula precisa de um STF alinhado para manter o controle das narrativas, para sustentar decisões que muitas vezes não passariam pelo crivo popular ou pelo Congresso. Ele precisa de um Supremo que atue como anteparo, como escudo, como fiador do seu projeto de poder. E o STF, por sua vez, parece confortável nesse papel. Eles legislam, intervêm, censuram, mandam soltar, mandam prender. A Constituição virou um campo de interpretação infinita, onde tudo pode ser adaptado conforme o contexto. E esse contexto, curiosamente, sempre favorece o mesmo lado. É uma troca de dependência. Lula depende do STF, o STF depende de um fantoche no executivo que seja submisso o suficiente para não resistir quando o Supremo quiser avançar sobre o legislativo ou sobre a liberdade da população. A tendência, aliás, é essa guerra declarada entre Lula e o Congresso piorar. A base está cada vez mais fragmentada. A oposição começa a encontrar espaço e mesmo dentro da esquerda há sinais de insatisfação. As disputas internas crescem. O Centrão já não engole tudo calado. E parte dos parlamentares começa a enxergar que o protagonismo absoluto do STF pode colocá-los em segundo plano, ou até na linha de tiro, como se viu com a investigação contra alguns senadores. E é nesse cenário que surge a CPI do INSS. Essa comissão parlamentar de inquérito tem potencial para se tornar uma das principais ferramentas de enfrentamento ao governo, não apenas pelo que pode revelar sobre fraudes, desvios de verbas e aparelhamento, mas porque ela pode ser o estopim de uma crise maior. Uma crise que coloca executivo e legislativo em rota de colisão direta. O governo tenta evitar a CPI. Lula não quer essa investigação. Ele sabe que se os deputados cavarem fundo, vão encontrar muita coisa. E não vai ter STF que consiga blindar tudo o tempo todo. Ainda mais com a pressão da opinião pública. Por isso, mais do que nunca, o Brasil está vivendo um momento de tensão entre os poderes. Um executivo fraco que governa com base em acordos obscuros e apoio judicial. Um Congresso dividido, tentando recuperar o protagonismo. E um STF cada vez mais atuante, ultrapassando todos os limites da separação dos poderes. E no meio de tudo isso, estamos nós, a sociedade, que precisa ficar atenta, cobrar, denunciar e não esquecer que a democracia só funciona quando todos os poderes se respeitam e se limitam. Agora, vamos ao nosso giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni recebeu o presidente de direita reeleito do Equador, Daniel Noboa. O direitista é um seguidor da linha Bukele. Meloni afirmou que o objetivo da reunião é fortalecer as relações bilaterais, começando pela cooperação econômica, defesa e minerais raros.
A Itália também vai fortalecer com o Equador iniciativas para combater o crime organizado. Na Argentina, kirchneristas sofreram derrota na Câmara dos Deputados no projeto de lei Emergência Pediátrica. A base do Milei comemorou afirmando que a esquerda não queria ajudar as crianças, mas, na verdade, quebrar o superávit fiscal. Segundo eles, Milei já tinha feito um aumento de 63% nos repasses aos médicos de Garran e não precisa de mais uma lei para fornecer auxílio pediátrico. Donald Trump afirmou que prenderá o comunista favorito para vencer as eleições em Nova York. A afirmação veio em resposta sobre o que ele faria caso o futuro prefeito realmente impedisse que os agentes federais prendessem imigrantes ilegais. O muçulmano comunista Zohran Mamdani afirmou que não deixaria Trump prender ninguém em Nova York. Sua amada cidade de Nova York pode muito bem ser liderada por um comunista em breve, Zohran Mamdani, que em seu discurso de nomeação disse que desafiará o ICE e não permitirá que o ICE prenda imigrantes criminosos na cidade de Nova York. Sua comunicação ao comunista Zohran Mamdani. Então, teremos que prendê-lo. Olha, não precisamos de um comunista neste país, mas se tivermos um, vamos vigiá-lo muito de perto em nome da nação. A Rússia declarou vitória e conquista total na República de Lugansk. A conquista total do território é um grande marco desta guerra. Toda a guerra começou justamente quando Lugansk pediu independência e, posteriormente, ajuda militar russa. Com essa conquista, nós temos um desfecho de uma das causas principais da guerra. A região de Lugansk possui uma maioria étnica russa, que sempre quis se juntar à Rússia e confirmou isso em referendo. Após 3 anos, esse povo finalmente terá sua vontade respeitada. No Brasil, Aldo Rebelo faz alerta sobre a COP30 e a ameaça à soberania nacional. Por que ela vai ser no Brasil? Por que ela não vai ser na França, na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca? Por que no Brasil? Porque eu acho que essa COP tem como alvo a agropecuária e a agroindústria do Brasil. Principalmente na Amazônia, mas talvez o objetivo seja o Cerrado. Porque hoje o Cerrado Mato Grosso é agricultura e pecuária se movendo para algo mais relevante, que é a agroindústria. Não é apenas o milho, é a destilaria de milho com o seu derivado, que é uma ração com alto teor de proteína, que serve à pecuária, que serve à criação de suínos, de frangos, a indústria de máquinas, de implementos agrícolas, de insumos que está chegando para o Mato Grosso. Então isso vai dar ao Brasil muito poder, muita força. Um dia desse nós importávamos milho. Hoje nós, se não ultrapassamos, estamos perto de ultrapassar os Estados Unidos como produtor e exportador de milho. Isso era inimaginável. Há poucos anos nós éramos o segundo ou o primeiro maior importador de algodão do mundo. Nós vamos passar os Estados Unidos e vamos ser os maiores exportadores de algodão. Nós somos hoje o maior exportador de soja, o maior exportador de carne, ou o segundo maior, de frangos, de suínos. Então isso precisa ser bloqueado. Essas ações dessas ONGs, por mais relevante que seja a bandeira do meio ambiente, e é relevante, mas não se trata do meio ambiente. Se trata de interesses comerciais, se trata daquilo que o teólogo americano chamou de corrupção da virtude. O meio ambiente é apenas o pretexto para se fazer guerra comercial contra a agricultura brasileira. Pessoal, agora eu quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal nos últimos 2 dias, como o Gerson Salvatore, a Ercília Nunes, o Vitor Hugo e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador do nosso trabalho através do Pix. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.